Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, economia para quem? É essa pergunta que nós cada vez mais temos de difundir na nossa sociedade e num ano como esse, em especial, o ano de eleições, onde a discussão de economia fica muito no campo dos interesses do que é interessante para o mercado ou não, nós precisamos aprofundar uma discussão de economia a partir dos povos e a partir da Mãe Terra. Essa conexão ecológica e social, que nunca deveria ter sido dissociada se não fosse pelos nossos interesses antropocêntricos de construir o homem no centro de tudo. É nesse interesse de construir uma economia para quem que a gente precisa cada vez mais aprofundar um processo de mudança de concepção paradigmática sobre a humanidade, entendermos tudo interligadamente, né? Por isso, uma concepção socioecológica sobre a realidade, onde a economia serve para garantir o bem-estar de todos os seres, compreendendo desde a Mãe Terra até todos os seres humanos em todas as partes da Terra, passando pelos seres vivos como os animais e outros. Então, eu vejo um momento muito importante para nós de discutir economia para quem? Essa economia centralizada no mercado não é a que nos interessa, dos interesses do orçamento fixo, das metas fiscais, dessas questões que não passam pelo mundo real, mas passam pelos interesses de grandes corporações. Por isso, no final do ano passado para cá, surgiu, convidados pelo Instituto Casa Comum, eu e a Karina Vitral, fomos convidados a apresentar um programa chamado Economia para Quem, que já está no Spotify, correndo por aí, diversas entrevistas que eu quero comentar para vocês hoje. Esse podcast, ele surgiu como uma das respostas para o chamado da economia de Francisco e Clara. E já está no ar para que vocês possam acessar os vários conteúdos e discussões que nós fizemos. A Karina, ela foi presidenta da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e também é muito ativa na vida política, participando diretamente do PCdoB. Eu venho da Zona Leste de São Paulo, tenho uma atuação com as comunidades eclesiais de base até hoje, como ministro da Palavra, como da coordenações, ações de pastorais, mas também assessoro nacionalmente alguns movimentos, entidades sociais, pastorais, e, sobretudo, tenho me dedicado à articulação pela economia de Francisco e Clara, pesquisando novas economias para difundir esse processo pedagógico de discussões econômicas. Então, convido cada um e cada uma a se informar sobre economia para quem, com seus diversos temas. E eu quero mostrar até um videozinho de que nós produzimos sobre esta temática. Eu sou Karina Vitral. E eu sou Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum. E a cada semana traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. O que é a economia de Francisco e Clara? E compreender, junto com Leonardo Boff. Não existe a categoria pobre, porque todos são integrados dessa comunidade igualitária onde todos participam. E esse é o podcast Economia para Quem? Com o Papa Francisco. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, ¿cuánta gente sin trabajo? O que é a economia de Francisco e Clara? E ela já está disponível no Spotify para vocês acessarem e está na descrição desse nosso vídeo do programa Paz e Bem. O convite que eu faço é porque, como vocês viram, Leonardo Boff abriu a temática da nossa série de 9 encontros com a discussão sobre o bem viver. O que é a economia de Francisco e Clara e o que ela tem a contribuir com essa ideia da economia ou a filosofia do bem viver. Vocês sabem que o bem viver é uma discussão que bebe da profunda fonte dos povos originários da nossa América Latina, sobretudo os povos dos Andes, os indígenas andinos, que têm contribuído com uma série de reflexões sobre como se relacionar com a Mãe Terra
e como ter uma vida de partilha econômica e de um governo de cuidado e de respeito mútuo e de construções coletivas. Então, o bem viver é uma filosofia profunda dos povos que tem a erodir a lógica ocidental se nós aceitarmos que é preciso mudar de rumo e construir uma outra relação. Então, o Leonardo Dubov vai discutir nesse podcast comigo, com a Karina, que também teve a presença do José Maria de Corral, que o Henrique Palmeiro, perdão, da Argentina, o vice-presidente da Fundação Escolas Ocorrentes, que esteve conosco e fez um diálogo com o Boff sobre esses futuros das ações políticas na economia de bem viver, buscando a economia de Francisco e Clara. Depois, nós tivemos um grande programa que foi daquilo que mais chama atenção hoje no Brasil e no mundo, que é o que a gente faz com o poder dos bancos. Tivemos o Eduardo Moreira, num encontro maravilhoso com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, na pessoa desses dois incríveis mobilizadores, o Joaquim Melo e a Leonora Moll. Então, foi um processo muito rico de discussão, e esse podcast já está também lá, é o segundo episódio nosso, que teve essa presença incrível da Leonora, do Joaquim e do Eduardo, discutindo o Estado e a função do Estado dentro dessa organização de bancos comunitários, do fomento à moeda a partir do bem comum. Depois, esse foi o segundo episódio, nós tivemos o terceiro episódio com Ladislau Dalbor, famoso, conhecido companheiro nosso que produz discussões sobre economia de ponta para a transição econômica que nós precisamos fazer, e com a Selma Grace. Vocês sabem que eles focaram nesse diálogo sobre trabalho e tecnologia. A Selma vem da cooperativa Bordana, então ela tem todo um trabalho de construir alternativas ao trabalho diante do modelo tecnocrático que cada vez mais produz tecnologias e exclui as pessoas do mundo do trabalho. Nós temos que entender que as tecnologias vêm para aliviar o trabalho humano, mas que nós precisamos pensar em renda universal para todas as pessoas, para que as pessoas não dependam do trabalho, mas que o trabalho seja cooperado e as tecnologias venham para contribuir com a humanidade e com a Mãe Terra no aprofundamento de uma vida tecnológica que respeite os limites humanos e ecológicos. Então, é muito bacana o debate que o Ladislau faz criticamente, muito propositivamente, e ouvir a Selma é uma escuta especial para percebermos, para onde nós precisamos fortalecer as comunidades, e as cooperativas apontam com muita coerência esse trabalho de força dos movimentos populares. Depois, nós tivemos um potente diálogo com a Manuela Dávila e a Preta Ferreira. A Manuela é muito conhecida nacionalmente, foi candidata a vice-presidente, mas da República em 2018, mas antes disso já era uma grande figura brasileira discutindo o feminismo, discutindo o lugar da mulher na política e, sobretudo, essa visão de uma sociedade igualitária, fraterna, justa. Manuela foi deputada, já atuou diversas vezes como vereadora também, inclusive em Porto Alegre, de onde ela vem, com várias organizações, inclusive escritora. A Preta sofreu muito recentemente uma prisão injusta e ilegal do Estado brasileiro, e depois disso, junto ao movimento Sem Terra, Sem Teto do centro de São Paulo, tem mobilizado muitas lutas, inclusive o motivo da sua prisão foi de perseguição e criminalização desse movimento. Mas a Preta também tem uma produção artística poderosíssima, e elas duas conversam sobre economia a partir da visão das mulheres. É aí que a gente desenvolve a discussão de Clara, a economia do cuidado, que não é reconhecida pelo Estado, mas poderia gerar um montante econômico de produção de riqueza gigantesco. Nós temos aí também, em meio a isso, a discussão do patriarcado dentro da economia capitalista e como superá-la, as ideias de distribuição de renda, a construção de uma economia distributiva e regenerativa. Então, são essas fórmulas de discussão que a Manuela e a Preta discutiram conosco. Está lá para vocês acessarem. E nós temos, vou citar mais 2 episódios que estão lá para vocês acessarem, que foi junto com a Juliane
Furno com Peterson Prats, que vocês conhecem muito bem, o Peterson daqui da comunidade Paz e Bem, discutindo políticas públicas e direitos sociais, né? Participação política. É possível pensar numa economia a partir da participação, ou seja, democratizar a economia, as pessoas destinarem aí o rumo do orçamento público, o rumo do orçamento privado das entidades, das empresas nos territórios. É possível pensar uma regulação desses orçamentos pensando os territórios do desenvolvimento regional? A Juliane e o Peterson fizeram um excelente debate conosco e o grande desafio para nós agora é pegar essas discussões que elas fazem e levarmos para as práticas. Então, eu acho que vale muito a pena ouvir o Peterson e a Juliane nesse diálogo. E nessas últimas 2 semanas, nós tivemos o lançamento do último programa, que foi, do penúltimo programa, que foi com o Tiago Ávila e o Rogério Mauro, do MST, que discutiram o preço dos alimentos e a soberania alimentar. E, por fim, agora, o último episódio lançado nesta quinta-feira, a Moema Miranda e o Luiz Dalla Costa, discutindo conosco a ideia do bem viver. Então, está lá no podcast, no YouTube, para vocês verem aqui como funciona a economia para quem, Moema Miranda e Dalla Costa fazendo esse debate, mas vocês podem encontrar outros debates e discussões aqui no podcast do Instituto Casa Comum. Então, aqui os nossos temas para que vocês vejam, e tem outros também maravilhosos diálogos que o podcast do Instituto promove. O Instituto, ele surgiu em 2016, quando o Papa Francisco convida tanto Célio, a Silvana, por conta do trabalho no Ministério da Cultura, dos Pontos de Cultura, a desenvolverem alguns programas sociais aqui no Brasil, a partir da cultura do encontro que o Papa Francisco tanto fomenta. E esse podcast é fruto da cultura do encontro. Você vai ver outros programas lá de diálogo de povos. Esse mesmo é fruto de um diálogo entre 2 jovens com diversos pensadores e ativistas. E assim vamos fomentando pensamentos na fronteira dos desafios sociais. Teremos, na próxima semana, um episódio especial que ainda não foi lançado com a Hermínia Maricato e o Tiago, da Agência Solana Trindade, sobre direito à cidade e economia. E encerraremos essa série de 9 encontros num diálogo com Célio Turino, que é membro do Instituto Casa Comum, sobre cultura, economia e territorialidade. Como organizar a cultura a partir da economia, a partir do território, para desenvolver espaços de potencialidade dos povos. É uma riqueza muito grande esse diálogo com o Célio. Mas, nesse programa de Paz e Bem, eu passo aqui para movimentar o grupo a acessar o podcast, poder contribuir nos diálogos, dá para comentar, para colocar suas ideias, sugestões, fazer pedidos de programas, porque eu acho que o fundamental agora é debater ideias, e nesse ano, como dissemos, o povo dizer qual o projeto de sociedade que queremos e uma economia de transição socioecológica, que não busque uma industrialização poluidora, mas uma industrialização brasileira, ecológica, solidária e que promova a distribuição e a regeneração da nossa terra. Então, nós precisamos cada vez mais fortalecer essas discussões. Economia para quem? Economia para os povos, economia para a mãe terra, economia para o bem viver, economia para os sonhos futuros serem maiores. Então, vamos debatendo o projeto de sociedade nesse tempo tão importante de falar os rumos que nós queremos dar ao Brasil. Fica o convite para acessarem o podcast do Instituto Casa Comum, Economia para quem? Que eu tenho a alegria, ao lado da Karina Vitral, de apresentar. Um grande abraço a todos, paz e bem.